sou a Andréa Varestinor. Eu sou a Camila Romo. E nós somos do Pod Style, seu podcast de moda. Hoje viemos apresentar a Jeans on the Box. É uma loja incrível que fica na Água Fria, no 1690, na Zona Norte de São Paulo. Vem com a gente. Vem! De moda. Aqui nós falamos de moda, comportamento, empreendedorismo e sororidade. Mulher ajudando mulher. Nós falamos sobre comportamento, dicas de como você pode levar a vida de uma maneira mais leve. E hoje nós temos dicas de como levar a vida com mais educação, mais estilo e... Com o quê? Com etiqueta. Temos uma convidada muito especial hoje, não é, Camila? Sim. Eu sou Andréa Alvarez e ela é Camila Romo. Hoje nós temos a Michele Maldonado. Maldonado. Né? Não é T no final, gente. Ela é mestre em etiqueta. Ela sabe aquela pessoa que vai te ensinar a deixar aquela mesa bonitinha, arrumadinha, vai te orientar, ela dá consultoria em como arrumar a mesa, dependendo da ocasião que você estiver. E, além do mais, ela ainda tem uma empresa de aluguel de louças para eventos. Ela é empreendedora. Além de consultoria de etiqueta, ela ainda é empreendedora. E agora a Michele vai falar um pouquinho dela. Mi, você pode se apresentar e conta um pouquinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É um prazer imenso estar aqui. Meu primeiro podcast. Super produção. Adorei, meninas. Prazer imenso estar aqui, porque quando a gente é convidado para dar uma entrevista de algo que você é reconhecido daquilo que você faz, é, sem dúvidas, uma honra para mim. Ah, legal. Pri, conta um pouquinho da sua vida, sua trajetória. Sua formação. Isso. Olha, ao contrário de que meus clientes ou alunos pensam que eu vim já desse meio da etiqueta, já porque minha família era tradicional, essa coisa e tal, que já vinha da minha família, eu me inspirei nos meus antepassados. Na verdade, não foi, né? Totalmente ao contrário, a minha família ela não tinha essa sensibilidade de pôr a mesa e todo mundo se reunir. Acho que o pessoal vai até puxar minha orelha que eu falei isso. Então, desde o empreendedorismo da minha família, 0 empreendedores e 0 etiqueta. Olha, foi a pioneira. 0. Sim, nossa. Tanto que foi uma coisa que foi difícil até para mim. Porque eu não tinha o apoio da minha família. O pessoal da minha família, eles estudaram, entraram em grandes empresas, mas é sempre aquela coisa. E o empreendedorismo não tem essa forma. Estabilidade. Não tem. Então, todo mundo, para com isso, faz outra coisa. Você quer empreender, você quer ficar sofrendo. Eu não tinha esse apoio. E também da parte da mesa. Às vezes, nossa, minha mãe hoje vai puxar minha orelha que eu tô falando. A minha mãe chegava em casa, pegava o feijão da geladeira, colocava no prato e comia. E eu ficava louca. Eu falava, mãe, pelo menos esquenta o feijão para comer. Então, eu não tive essa inspiração nem do lado de empreender e nem da prática da etiqueta à mesa, né? Essa questão da mesa posta. Hoje o pessoal fala mesa posta, mas antes, ou table decor, mas antes era protocolos, etiquetas, que era uma coisa mais formal, uma coisa mais tradicional. E, na verdade, e da onde que surgiu a minha inspiração, que eu sempre gostei disso, desde quando eu era pequena, eu via aquelas novelas mexicanas, vocês vão rir, né? Aquelas novelas mexicanas, e eu via aquele glamour aquelas mulheres impecáveis, aquelas mesas com todos os talheres, com todas as taças, com todos os copos, e eu achava aquilo incrível. E eu era pequena, porque minha avó assistia as novelas da tarde mexicana, e eu ficava com elas assistindo. Imagina brincando de boneca. Miguelito, vai cá! Então, eu achava aquilo um glamour. E o meu sonho naquela época era viver aquilo.
Era viver aquele glamour de todo mundo sentar. Então, a gente, como eu te falei, a gente não tinha costume, quando eu morava com os meus familiares, em sentar à mesa, a não ser no domingo, que minha avó fazia almoço e convidava os meus tios e tal. Mas, no dia a dia, eu não vivia isso. E eu achava, aquilo era um sonho para mim. Eu vivia aquela sofisticação de chegar e ter a melhor taça e o melhor talher. Então, para mim, aquilo foi algo encantador e meu sonho era viver isso. E eu queria trabalhar para poder comprar isso, porque a minha avó, que eu morava com a minha avó, minha mãe, meus tios, porque os meus pais se separaram. E então, era bastante gente em casa, mas não tinha aquela convivência. E aí, e minha avó só deixava a gente usar o melhor prato ou o melhor talher ou melhor copo só na visita. E olhe lá para visita, não era qualquer visita também que podia usar as melhores louças, né? Então, eu acabei trabalhando e eu gostava de comprar para eu poder usar, para eu poder montar a mesa, mesmo que eu, às vezes, comia sozinha. Então, eu gostava muito disso. Mas não foi assim que eu comecei a minha carreira de empreendedorismo. Eu comecei a trabalhar muito nova porque eu gostava, não porque eu precisava, mas eu gostava. Então, com 11 anos de idade, eu fui pedir emprego para a dona da lanchonete da cantina da igreja. Minha mãe quase me matou quando ela me viu no caixa. E aí, eu fui trabalhar, e tinha a cantina lá da igreja, eu ficava no caixa. Porque eu gostava, o meu salário era muito pouquinho, mas eu gostava de trabalhar, eu ficava lá no caixa. Enfim, depois eu estudei bastante, sempre gostei de estudar. Com 17 anos, eu fui e montei meu primeiro negócio. Olha! Sozinha. Sem apoio de ninguém, nem de amigos, nem de familiares. Porém, a minha mãe não me apoiava, ela queria algo melhor para mim. Mas também nunca deixou de me ajudar. Nunca deixou de falar, é isso que você quer, então vai. Né? Nunca me proibiu. Mas... e aí Qual foi seu primeiro negócio? Eu montei uma clínica de estética. Com 17 anos? Com 17 anos. Olha! Parabéns. Pô, já começou. Foi. Não, era pequena, não era uma clínica grande, óbvio. Até porque na época... Com 17 anos, a clínica de estética, poxa, já... né? Sim, tinha os tratamentos, não era tão moderno como é hoje, né? Hoje tem tratamentos que na época nem existia, né? Existia tratamentos faciais, tratamentos corporais, e depois a gente foi ampliando. Teve manicure, teve depiladora, e aí foi indo. Que legal! Só que aí eu sofri um acidente de carro na época. E, parecendo coisa de filme, eu perdi a memória. Nossa! Foi, durante 6 meses. Nossa! Eu só lembrava de coisas passadas, não atuais. E como minha mãe trabalhava na época e não podia tocar um negócio, eu estava toda debilitada. Minha memória oscilava muito. Eu ficava até olhando fotos para ver se eu lembrava alguma coisa, mas demorou. Tem coisa ainda que apagou, tem coisa que eu não lembro. Que às vezes uma amiga fala, lembra daquele dia tal, no meu aniversário. Tudo bem que eu não sofri acidente, também não lembro. Pós-Covid, a gente tá todo mundo acidentado. Todo mundo Ai, que bom, não sou só eu. Porque tem gente que chega, oi! Eu te conheço, né? Sim. Pós-Covid, tá todo mundo com a memória... Tá todo mundo. Não, então, afetou muito. Tamo junto agora, gente, que né? fantástica a sua história, hein? Foi. E aí, minha mãe acabou fechando na época, porque eu não lembrava muito das coisas. Eu debilitada, a minha perna ficou bem debilitada, eu tive que fazer fisioterapia, essas coisas. Inclusive, infelizmente, todos que sofreram acidente faleceram, só eu sobrevivi. Você jura? Nossa! Foi bem forte. Eu não lembro de nada, então... Nossa. Eu não lembro do acidente, eu não lembro nem do percurso e nem da festa que eu fui esse dia. Puxa. Apagou. Você tinha quantos anos? 19 anos. Nossa, que
coisa, hein? 19 anos Teve eu uma montei. segunda chance. Tive, não, total, assim. Eu sou cristã desde antes disso. Eu sou cristã... Nossa, eu arrepiei. De berço. Que coisa, hein? Que chance. Foi, mas isso para mim foi uma... Renascimento. Foi. Porque depois, no processo, quando eu fui chamada na delegacia e eu vi as fotos dos carros... Nossa. Não tinha como eu estar aqui hoje conversando com não vocês. É pra ser, né? Exatamente. Eu fiquei presa nas ferragens, meus ossos da perna amassou. Meu Deus. Então, eu lembro que eu tive uma experiência meio espiritual, né? Eu parecia... Sabe essas coisas de filmes? Porque a arte imita mesmo a vida. Sim, sim. E eu lembro que eu me vi... assim, por cima, eu sendo levada pelos bombeiros na maca, eu me vi. Eu tenho essa imagem na minha cabeça. É a única coisa que eu me recordo do acidente. Eu me vi sendo carregada pelos bombeiros. Tanto que o corpo de bombeiros, na época, que não acreditou que eu estou super bem... Eles me ligaram depois de um mês na minha casa. Na época, tinha telefone em casa. Eles me ligaram em casa e perguntaram... Nossa... você existe mesmo? Você tá bem? Como é que você tá? Porque... Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. História de superação. Foi. Eu te conheço, né? Sim, eu vejo, sim. assim... nós não temos um contato, assim, que nós estamos na Confraria das Moças Finas. Sim. Que é uma confraria de empreendedoras, de mulheres em geral, da Lilian Bianchini. E, assim, eu fui convidada para a inauguração da sua casa, né? Do seu... É um buffet, né? É um espaço de eventos. É um espaço de eventos que parece um sonho, gente. Parece... Se eu fosse sonhar, ter um lugar, eu sonharia exatamente aquilo. Ai, que demais. Quando eu entrei, eu falei assim, nossa, isso aqui, olha, parece um sonho. Perfeito ali, lindo, lindo, lindo. E nós vemos uma pessoa vitoriosa naquele lugar perfeito que você vê que é todo detalhado, que Sim. Tem carinho em todo lugar. Tem. E eu comprei uma louça sua ali, Foi. e eu sempre lembro de você todos os dias, porque eu como com a melhor louça. Eu não deixo para visita, eu sou a minha visita. Sim. E aquela louça maravilhosa que eu comprei lá, com borboletinhas, sabe, parece que é da Alice, né? é perfeito. Isso. Então, você traz essa ideia pra gente de uma mulher de sucesso, de empreendedora. E essa ideia que eu vejo de você, por isso que eu te chamei aqui. E eu não sabia dessa história, jornada, né? E eu tô te interrompendo, mas continue. Não, imagina. Eu tô, assim, feliz de ter chamado você, assim. Não, eu fico mais. É porque, às vezes, a gente... o nosso imagina, trabalho... né? O nosso trabalho do dia a dia é tão intenso... Sim. Que, às vezes, a gente não consegue sentar e contar a nossa história, né? E contar como chegou. Porque essa foi a minha primeira superação. Depois eu tive outras. Conte-me mais. E quando eu voltei a mim... algumas coisas da memória do acidente, eu já não estava mais com o meu negócio. Eu falei, nossa... E aí... Mas tudo bem. Aquele momento não era isso. Aquele momento era só agradecer a Deus por eu estar viva. Por eu ter essa oportunidade de novo de poder... foi muito chocante. Eu sentia as dores, mas eu não lembrava do que eu tinha vivido. Tanto que qualquer pessoa, o médico mesmo que me acompanhou, falou que se eu tivesse lembrado, eu não estaria nem dirigindo hoje, porque seria muito traumático. Então... Você sabe, Michele, cortando você de novo? Não? Existe um filme, não sei se você já assistiu, americano, que a menina, ela era líder de torcida, ela tinha 15 anos, e aí naqueles malabares que eles fazem de jogar a pessoa pra cima, jogaram ela pra cima, aí ninguém pegou, aí ela caiu no chão. Foi, eu vi. Ela desmaiou e ela acordou com 40 anos, né? Sim. Ainda bem que... Não. Ainda bem que foi só 6 meses. Já pensou se acordar com a mente de 15 anos e com 40 anos? Sim. É bem louco isso, né? E aí, mas em paralelo eu estudava direito, né? Eu entrei na faculdade, eu estudei, então eu fiquei essa época estudando, focada. Não montei logo de cara um outro negócio e fui estagiar nos escritórios, porque não nos escritórios, foram 2 que eu fiquei bastante tempo.
e que eu aprendi muito e tenho amizade até hoje com os antigos donos dos escritórios. Estagiei e amei muito o direito. Trabalhei bastante com o direito, ganhei dinheiro com isso. Eu gosto muito da área empresarial, né? A área tributária, a área empresarial, que é uma coisa que tem tudo a ver comigo, com o empreendedorismo. Gostava até dessa parte, eu estudava muito a ética no direito, estudei bastante. Só que eu sempre não dava. Era veia empreendedora, não dava só para eu ficar lá no escritório. E embora eu sou apaixonada pelo direito, me abriu muitas portas. Porém, não era só aquilo que... Isso falava... eu fui montar outros negócios. Fui montar outros negócios. E aí eu montei uma... Deixa eu ir na sequência. Depois eu montei um restaurante. Depois veio aquela palheteria. Se lembra que fez muito sucesso? Uma palheta mexicana. Foi um sucesso a palheta. Montei o restaurante. E aí eu casei. Tive minha primeira filha, tudo bem. Quando veio o meu segundo filho, aí a gente teve um outro balanço na minha vida, uma outra superação. Que foi que o Heitor, quando ele nasceu, ele já foi direto para a UTI. Nossa! E ali a gente quase perdeu ele, porque fazia todos os procedimentos, todos os tratamentos, e ele não respondia a nada. Eu lembro de uma vez que eu entrei, assim, na UTI, e ele tinha ido... Ele estava numa ala e ele foi para a ala pior que tinha da UTI. Ele tinha quanto tempo? Recém-nascido, dias. Nossa. E aí, ele entrou numa cirurgia. O pessoal do hospital, assim, muito bacana. O cirurgião era o melhor cirurgião neonatal do Brasil. E ele nos atendeu, assim, o doutor Scatena, não lembro até hoje, nos atendeu, assim, com tanto amor, com tanto carinho. Como eu sou uma pessoa religiosa, a gente entrou numa corrente de oração muito grande, eu e minha família, e eu pedia para Deus não tirar o Heitor de mim. Só que eu via que ele não melhorava, e cada dia ele piorava, e cada dia ele piorava. E eu com o meu negócio, com a minha palheteria lá, funcionários, a minha filha com 1 aninho. Nossa. E o meu bebê na UTI. Você imagina a confusão. Funcionários, negócios, comércio com porta aberta, uma bebê pequena que precisava de mim e o meu filho... Teu coração lá na UTI. Exatamente. E aí, eu lembro que a palheteria eu não dava, porque era muita gente lá. E era muito funcionário. E os funcionários têm aqueles que são bons e tem aqueles que, né, dá um trabalho maior para você. E aí eu não estava... Eles viam que eu estava ali numa situação que eu não conseguia dar conta de tudo. Eu acabei falando, olha, fecha as portas, porque eu vou focar agora... No filho, né? No filho, que era o meu objetivo. E aí, eu fechei as portas, eu falei, tá nas tuas mãos, Deus, porque eu sou uma só, né? E meu marido, ele é advogado, com o escritório dele também, então é muita coisa envolvida. Passou, ali a gente entrou numa corrente muito grande e o Heitor, meu pastor até inclusive foi lá dentro da UTI, orou pela vida do Heitor. E ali a gente teve o nosso milagre. Ele ficou bem, ele conseguiu responder à última incisão que ele teve, né? Que era uma cirurgia, uma microcirurgia que eles falam. E aí a gente conseguiu ter o Heitor, eu estou resumindo, né, gente? Senão vai ficar muito longo. E ali a gente teve o nosso milagre, tanto que quando a gente saiu da UTI e levamos na pediatra, a pediatra falou assim, nossa, mas... Ela fez o raio-x do pulmão. Nossa, mas o Heitor passou por tudo isso, porque aqui no pulmão dele não tem nada, não parece nada. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Fé. E aí, isso se chama fé.
Porque você tá fraca. Ai, eu tô de agasalho, mas eu tô arrepiada. Você tá fraca. Que legal. Você, às vezes, não tem força para orar. Porque a vida não é perfeita, mesmo você sendo cristão. Fala também, porque senão só eu falo. Eu vou te falar, eu não sou religiosa, então se falar de orar, essas coisas, eu não tenho muito o que falar. Eu vou te falar... desculpa, é que eu falo demais. É que é o seguinte, eu faço trabalho voluntário há 4 anos, então eu já fui muito em hospitais. E eu já vi muitos casos, assim. Uma vez eu fui num hospital e que falaram, olha... Eu fui também ministrava reiki, que é uma maneira de... É como se fosse uma oração que você faz na pessoa para que ela ficasse bem, né? Mas o reiki não é religioso. É uma imposição de mãos com energia. E no Hospital Emília Ribas tem um grupo de reikianas, e eu fazia parte desse grupo. E nós saímos do quarto de um paciente e o parente chegou para mim e falou assim, gente, eu não sei o que eu faço. O médico entrou aqui dentro e falou que meu cunhado vai morrer daqui 1 mês e que ele está desenganado. E nós consolamos esse parente. E passou-se 1 mês, eu voltei naquele hospital, naquele mesmo quarto, vestida de Mulher Maravilha, porque nós temos um grupo de humanização hospitalar, que nós vamos fantasiados para alegrar as pessoas. E nós íamos entrando naquele grupo, Darth Vader, eu de Mulher Maravilha, Branca de Neve. Imagina se está no hospital lá, triste, e chega Branca de Neve com Darth Vader. Demais. Então, ia todo mundo fantasiado para alegrar, até o Pikachu ia. E aí nós chegamos lá, entramos naquele quarto, onde disseram que aquela pessoa estava desenganada e ele estava recebendo alta e ele estava bem. Olha que maravilha. E aí eu falei assim, nossa, olha que milagre. O médico desenganou 1 mês atrás, agora eu estou voltando no mesmo quarto e a pessoa está recebendo alta. Exatamente. Então, é o que eu digo, a fé não costuma falhar. Sim. É verdade. Ela não ela não é assim, mas não ela tá só ligada à religiosidade, né? A fé, ela te transforma não só na questão da religião, mas o poder que você dá a acreditar nas coisas. Acreditar no novo amanhã, num dia melhor. Na bondade. Porque tem dia que você não tá bem. Tem dia que você não quer levantar. Tem dia que você não quer se arrumar. Tem dia que você quer vencer o mundo. Hoje eu tô poderosa. Tem dia que tá chovendo, né, Michele? Exatamente. Mas, Michele, nos dias que tá chovendo, que você não quer se arrumar, o que você faz para animar o seu astral? Olha, na verdade, não existe um ânimo, existe a obrigação. Existe, nesse dia mal, existem as suas obrigações que você tem que cumprir. Então, você tem que acordar, tomar um café, lavar a cara, escovar os dentes, tomar um banho, levar as crianças na escola, abrir o seu negócio, fazer uma reunião. São obrigações que aquele dia te leva. Agora, o que me motiva, às vezes, é eu ver que... Eu lembrar de coisas que me fez muito bem. Ontem, eu postei, deve ter saído dos meus stories. Ontem, era um dia que eu estava cansada mal. E aí, eu fui ver um negócio para postar dos eventos e eu achei uma foto eu não tinha visto essa foto, ou eu não lembrava dessa foto, ou não tinha feito o efeito que fez para mim ontem. Mas eu vi o meu filho... Quando eu inaugurei esse espaço de eventos... Eu gostaria de conhecer esse espaço. É lindo. Onde fica o espaço? Na região do Anália Franco, em São Paulo. Na região ali perto do bairro Tatuapé, Moca, tem o bairro, se chama Anália Franco. Você tem vídeo no seu... Tem vários. Você depois pode abrir o Instagram da Michele, por favor? Conta pra ele e pro pessoal qual é o seu Instagram. O meu Instagram é Michele com 2 L's e E, Maldonado, com underline no final. Michele Maldonado. Vou mostrar aqui. E nesse espaço você vende louça ou você aluga a louça? Eu alugo. Hoje o foco mais é locação. Na locação. Eu tinha uma loja... A André falou que comprou, né? Eu comprei. Eu tinha uma loja, era só loja de vendas, que era até na Moca. Depois que eu fui para lá. Tá aí, ó. Ai, que legal, que lindo.
E como que você se organiza? Você também dá as aulas, né? Você faz tudo no mesmo espaço ou você vende pacotes separados? Como que faz? O curso, você fala dos cursos, né? O curso, ele, esse é o tipo de, às vezes... Ai, que lindo! Eu fui nesse evento. Você foi, impecável. Né? Do rosa? Não, esse é antigo. Esse da Confraria das Nossas Filhas. Mas esse não é lá no meu espaço. Ai, que linda, olha. É um outro espaço, mas ela decorou tudo. Essas louças são tudo minha para locação. A mesa da Michelle é incrível, impecável. Essa é uma produção minha. Isso são eventos fora que eu faço. Então, todas essas louças aqui, sabe? Elas são da locação. Da loja de locação. Então, todos os talheres, o suplá, prato raso, prato de sobremesa, talheres, tudo é da loja de locação. E aí, esse é meu espaço, ó. É a primeira foto. Essa daqui. Essa daqui também é meu espaço, mas esse é um videozinho. Essa é a festa da minha filha, inclusive. Ai, que linda! Então, lá dá para fazer eventos tanto sociais, corporativos, infantil. Olha eu dançando aí, gente. Tem pacote completo. Você pode só locar o espaço ou você pode fazer... a gente consegue fazer a sua festa completa. Que legal. E é tanto desde pequeno, desde encontros pequenos, desde jantares formais, tradicionais... Quanto a uma festa, já tivemos até despedida de solteiro, essa parte de Aí nesse espaço? Nossa, que legal. Então dá para fazer festa de criança também. Dá. Tem lá em cima onde pode fazer a recriação, tem bar lá no fundo, tem mesas. É tudo bem. Ó, tá vendo? Lá pro fundo tem um jardim com mesas também. É super bacana. E fica na Zona Leste? É, Zona Leste, Anália Franco. É bem legal. Aí já tá voltando de novo. E aí, então, tem essa... E lá eu dou os cursos também. Então, quando não tem data de agenda de evento, aí eu dou alguns cursos lá. O curso, ele pode ser tanto individual, na casa da pessoa, no particular, porque às vezes a pessoa, ela quer o curso de etiqueta na casa dela, porque aí ela quer usar com as louças delas, com tudo que ela tem, ou às vezes treinar algum funcionário do lar que ajuda ela na montagem da mesa. Então, tem esses dois tipos. Então, ou eu lanço turmas e a pessoa faz lá no meu espaço, que eu tenho uma sala lá em cima, ou eu posso fazer na casa da pessoa, no espaço da pessoa, na família, ou na própria empresa. Eu já fui contratada na empresa para dar cursos de etiqueta corporativa. E aí, então, conta pra gente como que chegou a etiqueta na sua vida, que cursos você fez? Você acordou assim e falou assim, ai, meu Deus, quero fazer um curso de etiqueta. Conta como foi isso. Então, a gente volta um pouquinho lá na história que eu te falei, que eu gostava desse glamour todo. E aí, como eu não tinha muito, na época eu era muito nova, eu gostava disso, eu não tinha muito entendimento, eu não sabia por onde ir, mas eu queria montar aquelas mesas chiquérrimas e eu queria saber. Eu, quando adolescente, eu recebia minhas amigas em casa, que eu adorava, sempre adorei receber, então minhas amigas dormiam em casa e tudo. Eu montava aquela mesa meio brasileira de ser, porque no Brasil não se existe um protocolo que foi criado de etiqueta, né? Então, quando a gente coloca aquela mesa que os bolos ficam aqui no meio e o café junto e os talheres, esse a gente fala que é a mesa brasileira, né? Que a gente foi criando da época da nossa avó do chá da tarde, de colocar os bolos, que lá nos protocolos já na Europa, já é um outro estilo diferente. E a etiqueta, ela veio desse protocolo. Então, eu fui estudar, porque eu queria receber de uma forma... As minhas amigas de uma forma mais sofisticada, saber qual lado que eu ponho o copo, qual lado que eu ponho a faca. Eu era muito nova, eu não sabia disso. Eu sou professora de etiqueta de alguns famosos também. Que legal! Então, eu queria saber alguma coisa sobre isso. E aí, eu monto, às vezes, o Natal da Luciana Gimenez, do Lucas Guedes. Esse aqui já é a minha família.
Enfim, e aí eu fui estudar, e nisso que eu fui estudar, eu fui para a Europa. Ó, e essas louças também é tudo de locação minha, tá vendo? Ó, tudo de... por exemplo, no Natal, eu quero decorar uma mesa incrível. De cinema mexicano. Aí você... De cinema mexicano. Aí eu tenho Aí toda... você tem... Tenho. Não, tô brincando. Aí, no caso, é de cinema inglês, porque... Perfeito. Eu tenho as louças e as peças decorativas, né? Tá vendo? Eu faço, às vezes, montagens de eventos de Natal, que tem aquela mesa. Antes eu montava a árvore para locação, hoje não dá mais tempo. Então, linda, eu tinha todas essas árvores. Você tem todo esse dom. Tenho. Hoje mas eu não consigo mais. Você resolveu assim, eu quero estudar sobre etiqueta? Quando eu estava com os meus 2 filhos e eu tive um outro negócio, passando depois pelo processo do Heitor, do Milagre, e aí eu montei um outro negócio. Eu montei um salão de beleza, então era um salão bem grande na região do Tatuapé, ali do Anália. E aí aquilo foi... Eu tive uns contratempos que o mundo do empreendedorismo é isso. Você vai ter negócios que você vai dar muito certo e vai ter aqueles negócios que vai te dar dor de cabeça, problemas, prejuízos, traições, né? E esse último negócio que me deu tudo isso junto foi quando eu fui empurrada a querer fazer outras coisas. O mundo do direito para os meus filhos pequenos era muito complicado, como que crianças pequenas na época, a escola liga, seu filho está com febre, dor de barriga, como que eu ia chegar numa audiência excelentíssimo, você me dá uma licencinha aqui? Meu filho está com dor de barriga, mas eu já volto. É impossível. A responsabilidade no direito é gigantesca, né? E aí... Eu não dava com os meus 2 filhos muito pequenos para poder fazer isso. Aí eu falei, não dá para eu voltar para o direito com 2 filhos pequenos, focar no direito. E aí eu estava com trauma do salão que eu tinha montado. Aí eu falei, caramba, Aí eu fui estudar para me profissionalizar, sendo que no passado eu tinha estudado sobre etiqueta, mas só para saber me comportar e montar uma mesa. E aí eu fui para a Europa estudar para virar profissional mesmo, para ter o diploma como professora de etiqueta. Que legal. E aí eu estudei em Londres e Paris, e lá me trouxe uma coisa assim, uma coisa boa, me revigorou de tudo que eu já tinha, de todas as dificuldades, de tudo. Eu gostava porque quando eu senti de fazer, e tanto que quando eu fui estudar sobre a história da etiqueta lá em Londres, que mais para Paris, que fala de Luís XIV... Conta pra gente, por que etiqueta chama etiqueta? Não, porque assim, Luís XIV, ele foi na verdade, o protocolo de etiqueta já meio que existia com os cavalheiros. Né? Então, a cavalharia eles tinham uma formalidade, uma educação de uma forma, assim, exorbitante. Isso que eu acho que nem existe... os cavalheiros mesmo, aqueles que andavam de cavalos, que tinham espadas. Então, eles já tinham um protocolo de etiqueta. Mas isso virou formal, se virou mesmo da questão, veio da história do Luís XIV. Eu me inspiro nele porque eu acredito que ele foi um extremamente empreendedor. Não me inspiro na vida promíscua dele. Ele ao mesmo tempo que o Luís XIV, ele é uma pessoa que as pessoas elogiam, ao mesmo tempo ele levava uma vida muito alternativa. Então, tem muita gente que critica as atitudes dele. Mas, tirando essa parte, ele como visionário, porque a França, na época, era pobre, né? Ela não é hoje a Paris iluminada que a gente vê. E o Luís XIV, ele trouxe, porque o Luís XIV era muito vaidoso. Então, quando ele saiu fugido
para a casa de veraneio dos pais dele, que hoje é o Castelo de Versalhes, era uma casa de veraneio, só uma casa de campo. E aí, ele fugiu para lá e aí ele teve uma visão. Ele gostava da vaidade, do glamour, ele era muito vaidoso. Tanto que ele era tão vaidoso que, como ele era mais baixinho, ele usava saltos e perucas para ficar mais alto. Ele era vaidoso. Só que, por um lado, foi bom, ele foi muito visionário. Então, ele mandava trazer todo o ouro, tanto por... Não sei se vocês já viram o Castelo de Versalhes, de Versailles, que eles falam. Estou indo em outubro e vou lembrar de você lá, fazer um history. Lembra, Michele? Lá você vai ver, tudo é de ouro. As portas, as janelas, tem muito espelho, ele amava espelho. Ele trouxe tudo aquilo para lá. E aí, ele com aquilo... Ele lançava a moda. Ele lançava a moda. Às vezes, já existia alguma coisa. Por exemplo, o balé fala que às vezes vem da França. O balé já existia, mas ele trazia para o castelo. Ele trazia gastronomia. Ele trazia era um tudo. Ele era um cara visionário. Ele era empreendedor. Então, hoje no mercado é assim. Quem lança primeiro é o dono da marca, né? Então, e ele tinha essa coisa. E aí, ele chamou famílias nobres para morar lá no castelo. Então, você tinha milhares de famílias morando num espaço só, num castelo só. Só que uns se diziam que eram nobres, só para ir lá morar, para receber o convite de morar com ele. Quando ele viu que o negócio estava superlotação, ele falou, eu preciso fazer uma divisão aqui, então só vai sentar na mesa comigo quem souber se comportar. Então, por isso que às vezes existe um tabu que fala a etiqueta é frescura, é para nobreza, é para os ricos. Na verdade, não. Hoje, na atualidade, zero. Hoje, na atualidade, se as pessoas soubessem a importância do que é ter etiqueta, nossa, mas o mundo estava tão melhor. Porque a etiqueta, ela vem de dentro para fora. E eu prego isso nos meus cursos. Eu falo sobre isso. Eu falo, a etiqueta não é só a mesa. A etiqueta começa em você. Sim. Não adianta você saber colocar a taça do lado certo, mas não saber pensar no próximo. Porque a etiqueta, ela vem nesse princípio. Falar bom dia pro porteiro. Exatamente. É assim que você começa a etiqueta. Então, E o Alexandre Taleb fala sempre isso. Alexandre Taleb é um especialista em moda masculina, um consultor de moda masculina. Em todos os posts ele fala. Você pode ser... Ele também dá aulas de etiqueta. Ele fala assim, ter etiqueta é ser humano, é falar bom dia pro porteiro, é respeitar as pessoas de todas as funções. Sim. Exatamente, porque hoje, a etiqueta hoje ela não é só um protocolo, igual era lá na questão. Ele focava no protocolo porque ele queria fazer essa separação. Então, quem tinha o cuidado em querer se portar bem, era o que ia sentar com ele. Então, se a pessoa sabia da etiqueta, ela ia sentar lá na mesa com ele. Senão, não ia. Michele, você consegue dar 5 dicas pro pessoal lá de casa fazer para não passar vergonha, para não estar fora da etiqueta? Eu sei que eu tô te pegando de surpresa. 5 dicas. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ou você pode dar 5 dicas do que fazer. Pode escolher. 5 dicas do que fazer ou 5 dicas nunca faça isso. Olha... Uma coisa que a gente fala, eu vou pelo princípio da etiqueta. A etiqueta é não incomodar, não constranger e não perturbar. Eu já infringi todas elas agora. Esses são os 3 princípios. Então, tudo foi estudado na etiqueta. Não é por nada. Pelos não é espaços também. Pelos espaços. Então, assim, se todo mundo colocar a taça do lado direito, então vai ter uma ordem. Então, eu não vou, por exemplo, se eu tô aqui e aí o outro põe aqui do lado esquerdo o meu vizinho, a gente pode... se trombar, ele pode invadir o meu espaço. Então, é para você não perturbar o seu vizinho. Então, todo mundo, de uma forma de ordem, pegar aqui, eu não incomodo ninguém, porque eu vou estar pegando aqui, ele vai estar pegando ali, ele não vai estar pegando aqui junto comigo. E se for canhoto? Então, aí, gente, o canhoto... O canhoto é uma coisa que eu falo, a minha filha é canhota. A etiqueta...
É uma coisa passada, gente, é uma coisa antiga. Eu sei que eu estaria sendo cancelada falando isso. Mas a etiqueta, ela não foi feita para o canhoto. Por quê? Porque se o rei não, é o Luís XIV, ele queria delimitar espaços e educação dentro de uma mesa, começou ali, né? Então, mas lá naquela época, espaços, né? lá naquela época do Luís XIV, o canhoto era mal visto. Ui. O canhoto era como se fosse um Fora bruxo. da regra. Ele era como se fosse um bruxo. Ah. Porque como que uma pessoa faz do outro consegue lado? escrever com a mão esquerda? Ah. Então, As mulheres morriam falando que era bruxa. muito bem. E aí, você era mal visto. Então, naquela época que foi conduzida a etiqueta, você não tinha uma etiqueta para o canhoto. Ah. Né? Então, o canhoto nunca se sentava à mesa. Porque ele era excluído da sociedade. E agora? Como é que faz? Não, agora, na verdade... Inclusão social. Agora com a inclusão. Agora com o mimimi. Agora com Solte as Bruxas, né? A gente até comemora isso hoje no Halloween. Hoje, infelizmente, é uma questão de adaptação mesmo. Embora para muitos canhotos é muito mais fácil do que por destro. Porque tem muita gente que não consegue manter o garfo na mão na mão esquerda. Tem gente que não consegue comer com garfo com a mão esquerda. E, às vezes, para o canhoto, é até mais fácil. Porque o certo é você cortar com a mão direita. Cortar com a mão direita. Né? E comer com a esquerda. E comer na verdade, com a a gente esquerda. está fazendo errado. Então, para o canhoto, vai ser mais fácil. Isso é questão de prática e habilidade. É igual escrever, andar de bicicleta. É prática. Então, dica número 1. Corte com a mão direita e coma com a mão esquerda. Sim. Não incomode as pessoas ao lado. Isso que é para ficar à direita do seu taças, copo. Isso, não incomodar o coleguinha. E não invadir o espaço não também. Não invada o espaço dos outros. Aqui, vou pegar seu copo aqui, ó. Não. Vem aqui, me dá aqui, ó. Não, ou às vezes aqui também você tá assim, ó. Você já tá invadindo o espaço da pessoa, área, né? Você tem uma questão de sutileza. Ser gentil. Eu acho que esse negócio de falar alto também, tudo, como que funciona isso na etiqueta? Porque é assim... Não pode falar? Não, pode falar. É que o falar alto é muito cultural. Né? Itália, né? Uau, Espanha. Você vai ter a parte da Europa que não tem os mesmos protocolos de etiqueta que nem na Inglaterra e na França. Tanto que o protocolo de etiqueta de como comer no prato do inglês é diferente do francês. Total, Tem algumas coisas que são parecidas, mas alguns pequenos protocolos são diferentes. Então, dentro da Europa mesmo, você vai ter uma divergência, porque cada um é meio cultural falar alto. O falar, se é igual eu morei na Moca muitos anos, né? O moquense, ele já fala assim, ele fala belo. Então, você vai na padaria, eles estão falando alto, eles estão gesticulando. Então, é uma questão cultural. Agora, é claro, você quer chegar num lugar, existe o falar alto, existe aquele grito que incomoda as pessoas. Então, você vai ter que ter esse discernimento, né? Porque você sabe que você está se alterando um pouco. A gente consegue perceber isso. Às vezes, a gente não quer mudar. Eu sou assim, eu sou atende. Aquele de Gabriela. De Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não. E a gente não pode. A gente tem que evoluir sempre e melhorar. Você está... Exatamente. Tem gente que não deixa você falar, só ela quer falar. Isso é uma coisa que você tem que ser ouvinte. Porque é muito bom você falar, mas é muito bom você também ouvir. É escutativo. É escutar a dor da pessoa ou a alegria da pessoa. Isso é gentil, isso é educado, né? E então, assim, mesmo tem pessoas que entram no elevador e não se cumprimentam. Os dois não se cumprimentando, ok, mas se pelo menos um falou bom dia e você não está afim, responda. Isso não vai... brigou. A não ser que você tenha algum problema pessoal. Bom dia. Não responda. Então, hoje, na época, ele tinha essa divisão, né? Então, você tem etiqueta, você é nobre, aí você pode sentar.
Aí isso quer dizer que você é nobre. Hoje não, gente. Hoje, com a evolução de tudo, hoje, se você pega todo o que foi estudado, toda a essência da etiqueta, a gente vai para pensar no próximo. É você ser gentil, é você ser educado. Se todo mundo tivesse a essência da etiqueta, eu falo isso nos meus cursos, a história da etiqueta é muito linda. Infelizmente, a gente não tem esse tempo aqui, mas quando eu dou os meus cursos, quando eu falo da história, a pessoa fala, nossa, porque tudo tem um significado. O garfo, ele é de um jeito, desse jeito, porque ele foi estudado para isso. Por exemplo, a faca era bélica. Você não colocava faca na mesa, a faca era usada para guerra, para matar pessoas. Depois que ela veio de uma forma melhorada, para te ajudar a cortar a carne. O brasileiro, ele usa para tudo, para fazer a vassourinha com o rodo, né? Porque o nosso arroz e feijão, ele não existe na Europa. Então, não foi... Gente, pensa numa coisa assim, só para vocês entenderem. Enquanto estava lá Luís XIV, já comendo chantilly, o vinho de borbulhas, que é o champanhe, o espumante, com pessoas na mesa sabendo mexer em talheres, comendo com talheres, ele vendo um balé enquanto ele tomava o seu vinho de borbulhas. A gente aqui no Brasil, os índios estavam comendo com a mão. Olha a diferença de avanço. Olha a questão. Cultura, né? Pro índio era comum, lógico, né? A gente estava comendo com as mãos e eles já estavam tomando vinho de borbulhas. Já estavam instagramados. Sim. Já estava no... Já só... Então, existe uma diferença muito grande. Então, a nossa gastronomia, o arroz e o feijão, que é a combinação perfeita, ela não tem lá fora. Então, não foi estudado um protocolo para comer arroz e feijão. Por isso que a gente... Por isso que muda, né? Por isso que muda. Não se tem farofa lá na Europa. Então, assim... E a maioria dos brasileiros adoram comer uma feijoada com farofa. Então, você não tinha um protocolo estudado para comer esse tipo de comida, né? E você tem esse protocolo brasileiro? Foi desenvolvido isso? Não, isso é o que eu te falei. No Brasil, não existe nenhum protocolo criado. A gente transformou a nossa necessidade e adaptou. Então, a gente usa o talher ali para comer o arrozinho com farofa. A gente corta, às vezes, de uma forma errada. Por exemplo, o pão não se usa faca no pão. E a gente corta, né? Então, é diferente. O nosso processo de adaptação é diferente. Agora, isso não significa dizer que eu escuto muito isso. Ah, Michele, mas eu não vou morar num castelo, eu não preciso de etiqueta. Mas, assim, você saber entrar e sair em qualquer lugar... com certeza. A gente não sabe o dia de Isso te amanhã. abre a porta. O que eu já tive de caso de pessoas que subiu no cargo na empresa, ia jantar com o diretor e não sabia se comportar e veio falar, pelo amor de Deus, você me ajuda. Então, assim, não tem problema se você não vai usar os protocolos o dia inteiro. Mas, pelo menos, você sabe. Você pode quebrar as regras. Você pode, às vezes, ajuntar farofinha com feijão, mas você vai saber chegar num lugar, respeitar uma cultura de alguém. Eu sempre falo, na Itália, é uma ofensa você usar faca numa massa. Então, por que você não se adequar àquilo? Então, é bonito, é elegante você... Na França, acho que aqui também, assim, a gente não corta o... É que o brasileiro, como não tem esse conhecimento, muitos... Às vezes as pessoas usam. Usam a faca para cortar. Usam. Muito comum, muito comum. Na França, tem alguma coisa que você, hoje em dia, não faria, assim? Olha, eles usam coisa que a gente não usa aqui. Por exemplo, na mesa posta, quando você vai fazer a montagem, eles usam os talheres para baixo. Porque, antigamente, o brasão da família ficava gravado no talher. Então, eles colocavam para baixo para mostrar o brasão. E hoje...
lá não se fazem, não tem mais o brasão nos restaurantes, nas mesas das famílias. Mas eles, como virou um costume, você chega num restaurante em Paris, você vai ver o garfo virado para baixo. Isso é um costume que era por conta do brasão. Então, as pessoas às vezes perguntam, mas eu fui lá e estava tudo, então aqui a gente faz errado? Não, aqui a gente não faz errado, aqui a gente não tem os brasões e não tem essa cultura, essa tradição. Embora algumas famílias brasileiras possuem, né? Mas talvez nem eles usam o garfo virado para baixo. Então, é uma coisa que existem vários detalhes que no dia a dia facilita. E quando você faz porque igual você trabalha com moda, o dress code hoje, que é o famoso dress code, ele hoje é muito utilizado na questão da etiqueta. Porque você se mostra... E você vai ter aquela visão e você vai se mostrar para a pessoa e é aquilo que você vai transmitir naquele momento. Eu falo que há tempo para todas as coisas. Então, você pode usar uma roupa super sensual numa festa, mas se você vai num lugar... Às vezes que você vê que é de familiares, de pessoas mais antigas, por que não respeitar o dress code daquele lugar, né? Sim. E às vezes a pessoa fala, não, ela fala, eu sou assim mesmo, eles têm que me aceitar assim. E isso que é essa questão da individualidade, da pessoa só pensar nela, entendeu? Eu fui convidada para uma festa de casamento, e a festa de casamento não vai ser aqui. E eu sei que no local as pessoas se vestem muito, assim, com mais extravagância, paetê e brilho. Né? Aí eu tava conversando com uma amiga lá, mas vai do seu estilo. Mas eu falei assim, mas se eu for, tudo bem, posso ir do meu estilo. Posso ir do meu estilo, mas assim, se eu não for também colocar um paetê, um brilho, como as outras pessoas, eu vou estar um pouco fora daquele local, daquelas pessoas, né? Mesmo que não seja o que eu sou, mas pelo menos eu estou de acordo com o ambiente, Sim. Né? Acho que a gente conversou isso da outra vez, né? Sim. Depende do ambiente que você vai também, é o seu dress code. Michele, muito obrigada pela sua presença aqui. Tem muita coisa ainda para contar pra gente. Espero que você volte. Sim. Eu já estou curiosa para saber. Tem um grupo, porque nós escrevemos um livro chamado Quais de Mim Você Procura, e nós vamos ser laureadas em Paris. Olha que legal, eu fiquei sabendo disso. Eu estou preocupada, porque haverá um jantar de gala. Se você puder dar uma assessoria para o grupo, eu dou. Seria legal. Porque agora eu fiquei preocupada. Nós vamos ter um jantar de gala em Paris. E Paris, eu falo que é a cidade que mantém muito a tradição da etiqueta. Lá, inclusive, em alguns restaurantes... Eu não tinha pensado nessa parte. O celular é extremamente proibido. E quando você pega, às vezes, o celular em algum lugar, algum restaurante. Nem para tirar fotinho e postar no Instagram? Não, sim. Hoje tudo é isso. Mas quando você começa a usar, tipo, você tá aqui assim, algumas pessoas já vão olhar para você bem esquisito, assim, que não querem. Então, lá ainda se mantém. Óbvio que alguns anos antes da pandemia, a Paris era uma coisa, né? Aquela Paris romântica. Hoje, realmente, a Champs-Élysées, que era uma coisa mais... As ruas, a Champs-Élysées, que é uma rua super famosa em Paris, não tinha morador de rua. Hoje já tem os pedintes, né? Antes não tinha. Então, você acabou perdendo aquela Paris um pouco romântica. Porém, nos restaurantes, a tradição do comer... Gente, às vezes, nós brasileiros saímos de um compromisso outro, pega um hambúrguer, uma coxinha, sai comendo de um compromisso... Ali jamais. Ali eles sentam mesmo, eles comem várias refeições. É como os espanhóis. Eu morei na Espanha. Exatamente. É o primeiro prato, é o segundo prato, o terceiro prato. E depois da sobremesa, não sei se você sabe disso, depois da sobremesa, em Paris, eles tem algumas pessoas, não são todas, mas em todos os restaurantes tem essa opção. Então, depois da sobremesa, você ainda tem um outro prato salgado. Então, você fica ali horas comendo. A mesa, eu falo, resumindo, gente, a mesa começa muita coisa. Na mesa você começa o seu dia, você começa negócios, você senta. Na mesa você tem esse olhar. Em qualquer outro momento você não tem. A mesa você compartilha. A mesa você tem uma unidade.
Todos estão no mesmo nível, sentado, no mesmo lugar, comendo e dividindo. Então, a mesa, ela tem uma essência muito superior ao que todo mundo pensa e o que todo mundo imagina. Hoje, eu tento passar isso para os meus filhos. Eu não preciso pedir hoje para eles montarem a mesa. Eles mesmos já pegam o jogo americano, o suplá. Hoje eu consigo implementar, eu não tive isso na minha infância, mas hoje eu consigo implementar para eles, porque o mundo hoje está muito distante de ter as pessoas terem etiqueta, está mesmo difícil, as pessoas estão um pouco amarguradas e acabam descontando em tudo. Então, hoje em dia está mais difícil você ver aquela reunião familiar, aquela coisa, numa mesa, como havia antigamente. Principalmente quem mora em São Paulo, o dia é muito curto para muita coisa. Sim. Então, você não tem tanto costume. Mas se a gente, pelo menos, puder priorizar algumas coisas, momentos em famílias ou familiares, ou com quem você mora, com quem que você se relaciona. Comer sem o celular, acho bem importante. Exatamente. E é difícil, né? Porque o celular, hoje em dia, acaba sendo o nosso trabalho e tudo mais, mas... estou com você, vou almoçar com você, vou jantar com você, vou dar atenção para você. Para você. Não estar com o celular nos momentos de refeições. Isso faz diferença na nossa vida. A gente não só trabalha, o ser humano, ele precisa de relacionamento. Sim. Ele precisa de se relacionar. E o relacionar não é só amorosamente falando, mas é se relacionar com pessoas. Às vezes, os familiares não conhecem os seus próprios filhos, a própria pessoa que divide com você o mesmo ambiente. E a mesa, com o nosso dia tão corrido, pelo menos pode ser o início de você se relacionar mais. Bom, vamos para as considerações finais. A minha amiga aqui, Camila Roma, que é personal stylist também, ela vai falar coisas lindas para vocês. Eu queria te agradecer. Ela concluiu, e depois você vai falar coisas lindas também para todos, na sua conclusão de hoje. E eu agradeço muito a sua presença. Eu lembro muito de você, porque eu comprei uns jogos lindíssimos. E outro dia eu montei uma mesa para o meu filho e para mim. Nós tivemos uma diversidade e eu falei, eu me peguei, eu falei assim, nossa, quanto tempo que eu não como com meu filho na mesa, é uma vida tão corrida. Fiz a mesa, coloquei flores na mesa, fiz uma mesa inspirada em você, porque depois que eu conheci o seu trabalho, que eu conheci o que era isso, com essa beleza, eu não conhecia. Que legal. Eu sou grata por isso. Isso faz valer a pena. Mostrou para mim um mundo diferente, que eu pude, com beleza na hora do almoço. Então, eu tinha comprado algumas rosas para colocar e fiz uma mesa, estilo que eu vejo nas confrarias que você faz. E ficou eu e meu filho, eu coloquei flores na mesa e nós comemos juntos. Então, é isso. O seu trabalho, ele une pessoas também, ele traz beleza na vida das pessoas. Não são futilidades, são humanidades. Você humaniza a mesa. Gratidão. E aí eu acabei falando coisas bonitas antes. Fala você. Eu só tenho que complementar o que a Andréa falou, porque uma mesa não é só uma mesa, né? Sim. Então, você traz a união, né? Porque o que é você se relacionar? Você se unir àquela pessoa, você traz a união para a família, que a mesa, acho que é o local principal da casa, porque é onde você vai unir todo mundo. Sim. Né? Então, uma mesa bem bonita, bem harmoniosa, te dá aquela alegria, assim, aquele gosto de sentar e poder conversar com aquela pessoa, né? Então, não é só uma mesa. Uma mesa, não é. É uma harmonia, uma união, é a família tá junto, que isso para mim é muito importante, né? Demais. Né? Eu queria te agradecer pela aula, porque, gente, isso daqui não foi uma entrevista. A Michelle, ela deu uma aula pra gente. Sim. Então, esse podcast foi uma aula de etiqueta e comportamento, e empreendedorismo e empatia. Né? Então, é muito mais do que uma entrevista. E eu gostaria que eu passasse a palavra para você, Michelle, agora. Ai, gente, eu que agradeço. Conta pra gente como a gente te encontra, o seu Instagram, como que faz e que você presta, os serviços e tudo mais. Agora. Que legal. Meninas, obrigada pelas palavras. Eu acho que isso faz valer a pena. Isso é uma das coisas que motiva nos dias maus, é você ver esse depoimento que você falou para mim, você se inspirar na sua mesa,
para você se entender ali melhor com o seu filho. Isso, para mim, já faz valer a pena, já faz me dar força. Que eu aprendi com você, que eu fiz aquele dia do meu jeito, né? Mas com o melhor possível. Ele nunca ia se recusar a sentar numa mesa tão bem feita. Tão bem feita. Porque aquilo, eu fiz, coloquei... lembrando do que você faz, coloquei o talher, coloquei as flores. E ele é adolescente, né? Geralmente, eles querem comer no quarto, assistindo coisa. Sim. Ele não podia dizer não para aquela mesa. Sim, não. Então, essa é a minha gratidão. Eu fico, assim, honrada demais, porque a gente vê que todo o percurso que a gente caminha na vida, de tantos anos ali, eu desde os meus 17 empreendendo e chegar aonde eu cheguei para mim, e ter esses depoimentos, isso me dá uma alegria muito grande. Eu agradeço de verdade vocês aqui. E assim, gente, eu tenho espaço para eventos, então lá é qualquer tipo de evento, tanto social, corporativo, pequeno ou maior, ou só um jantar ou encontro, ou você quer lançar uma marca, um produto, uma linha, ou uma sessão de fotos, a gente também tem só esse tipo de locação. Então, você não precisa contratar a festa inteira, você pode só locar o espaço e levar a sua comida, a sua equipe, o que você precisar. Eu tenho a locação de louças, né, e peça decorativa, dou cursos, palestras, workshop, porque eu acabo, nos cursos, eu acabo misturando um pouco essa questão do empreendedorismo, porque é a minha bagagem. A etiqueta, ela é um complemento, mas o empreendedorismo é de muitos anos que eu carrego, quantos negócios eu não montei, quantas coisas eu não vivi ali na carne mesmo, de superar cada dia. O meu trabalho é um sufoco, então, mas a gente está aí, então a gente produz eventos, monta eventos e faz o curso. Eu estou para montar algumas turmas, então vocês que quiserem entrar em contato. Claro. Vamos montar com ela na minha casa? Vamos. Lá é tudo orgânico. Ai, que demais. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Hoje o pessoal pede muito essa linha, né? Orgânica, vegana. Tem toda essa questão. Então, é isso. O prazer foi todo meu. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Muito, adorei te conhecer. Agora, estou preocupado com o jantar de gala na França. Vamos conversar sobre isso depois. Eu te ajudo, Tem 29 mulheres que vão ficar preocupadas também, que eu vou jogar no grupo. Gente, vocês estão entendendo? Eu vou dar uma mini palestra para vocês. Por favor. O livro que fizemos, ele é doado em comunidades para mulheres que precisam disso que nós fizemos aqui. Sim. De saber histórias de mulheres que empreenderam. E é isso, empreende, cai. Empreende, cai. Empreende, cai. Empreende, cai. Exatamente. Triunfa. Exatamente. É resiliência. Muito. E é isso que nós queremos trazer no Podstyle. Pessoas como você, umas mulheres incríveis, assim, empreendedoras que não deixaram a peteca cair. Porque caíram e levantaram e de... triunfaram. E você é uma pessoa que triunfou e que tem um legado incrível aí para deixar pra gente. Muito obrigada, gratidão. Obrigada Michele. A todos que assistiram Podstyle. Mais informações vamos deixar na legenda aqui, onde encontrar a Michele. E gratidão a vocês e gratidão a Michele e a Camila Romo. Muito obrigada. Até o próximo Podstyle com mulheres incríveis. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, pessoal. Gente, gostoso. Dá vontade de ficar falando